Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas, sabe? Queridos, é muito bom poder contar com você, com a sua companhia, saber que você tem contribuído para o avanço da mensagem de Deus, quando você passa a compartilhar, quando você leva essas informações a alguém, você está contribuindo para o avanço da mensagem de esperança, sabe? Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desesperadas, angustiadas, e nós precisamos ser um agente de esperança para as pessoas. E quando nós fazemos isso, naturalmente nós somos os maiores beneficiados, sabe por quê? Olha só, o que mais torna um ser humano feliz é poder tornar o outro ser humano feliz. Então você agora, que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, faça com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam ouvir da mensagem de esperança. Sabe, é Deus. Deus é o grande agente para solucionar todos os nossos problemas. Então eu e você precisamos confiar na mensagem de Deus. E o texto para a nossa meditação de hoje, que nós vamos conversar, é fenomenal, é um milagre fantástico de Jesus. Está aqui a palavra de Deus. Olha só, vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Capítulo 7 de Lucas, uma história fenomenal. Diz assim o texto, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Jesus gostava de ensinar, Jesus instruía o povo, Jesus mostrava aquilo que eles precisavam aprender. Jesus instrui ao povo com todas as suas palavras, aí ele entra em Cafarnaum. O que aconteceu quando ele entrou nessa cidade, Cafarnaum? E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com insistência lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, porque por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Manda com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito a autoridades e tenho soldados à minha ordem. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Aqui está. Olha só, nós temos alguns personagens que nós precisamos entender. Primeiro, Jesus. E outro é a multidão, é o povo seguindo Jesus. Mas nós temos um servo, alguém que trabalhava para um centurião. Então nós temos agora a figura de um servo e temos a figura de um centurião. Mas também nós temos os anciãos dos judeus que estavam envolvidos nisso. Então o que acontece? Esse homem, o centurião, quem era o centurião? Centurião era uma autoridade romana que comandava em torno de 60 a 100 homens. Ele era um líder. Ele tinha superiores acima dele, por exemplo, 5. Tem o general, e aí vem descendo, e aí tem o centurião que comandava. Mas o centurião era alguém que os generais confiavam, porque eles eram muito fiéis. Quando dizia para executar uma função, eles assim o faziam com maestria e com toda a dedicação. Então,
Esse homem, ele era centurião romano e vivia ali entre os judeus. Por quê? Porque era onde ele comandava para acabar com as revoltas, porque existia muito. E aí o que acontece? Só que esse centurião tinha um servo e esse servo ficou muito doente. E aí a demonstração é que esse centurião era alguém diferente. Quando viu esse servo doente, ele tentou todos os recursos médicos, isso e aquilo, mas o seu servo só piorava. Só que ele ouviu falar sobre Jesus e ele começou a se encantar pelas mensagens desse Senhor e ele começou a descobrir e ele começou a acreditar que Jesus não era simplesmente um homem, que Jesus era o próprio Deus. Por quê? Porque pelo relato nós vamos perceber isso. O que acontece? Ele chega então para os anciãos judeus e diz: olha, vá a Jesus e peça que ele venha curar o meu servo. E aí Jesus então, diz o texto que os anciãos foram a Jesus e foram insistentes e mostrando os benefícios que aquele centurião tinha feito à comunidade judaica, aos judeus, dizendo: não, ele é muito bom, ele mesmo edificou para nós uma sinagoga, a igreja. Esse homem era diferente. E sabe o que acontece? Aí Jesus disse: eu vou. E Jesus então seguiu em direção à casa. Quando Jesus estava chegando próximo, aquele homem manda um servo e diz: olha, para Jesus, diga a ele que para ele não vir à minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo aqui. Aqui está o grande segredo desse grande homem. Sabe, queridos, você e eu, nós precisamos reconhecer a nossa real condição. Precisamos ir a Jesus com a verdadeira humildade que esse centurião demonstrou. Sabe, ele era um comandante, vamos dizer, de 60 ou de 100 pessoas. Ele era uma autoridade romana, quando os judeus tinham que submeter a qualquer ordem dele. Mas agora ele via que Jesus era diferente. Jesus não era uma pessoa comum. Na verdade, ele reconhecia Jesus como Deus. E aí, quando aquele servo diz: olha, meu Senhor disse que o Senhor não precisa lá ir, não. Por quê? Porque ele disse que ele é uma autoridade que é sujeito a outras autoridades. E quando elas mandam vai, ele vai, vem e vem. E ele disse também que ele tem servos. Quando diz faz, o servo faz. Então, ele disse assim: olha, Senhor, diga para Jesus, para ele, porque ele é Deus, porque ele é todo poderoso, ele precisa dizer só uma palavra e meu servo vai ficar curado. Quando esse homem disse assim, ele reconhecia verdadeiramente que Jesus é Deus, que Jesus é toda autoridade. Então eu e você precisamos ir a Jesus com essa compreensão do centurião. Primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou falho, que eu sou humano, que eu sou pecador. Ir a Jesus com humildade. E aí, quando eu vou a Jesus com humildade, eu reconheço que Jesus é Deus. Nós precisamos reconhecer que Jesus é Deus e é Senhor de tudo. Ele tem todo o comando, Ele tem todo o controle. Se Jesus quiser, Ele realiza o milagre que você precisa. Se for para o seu bem, Jesus realizará o milagre, aquilo que você está precisando. Será que é saúde da sua família ou sua mesmo? Será que é um emprego? Será que é resolver as questões financeiras? Será que é conflito entre a sua família? Qualquer que seja o problema, se você for com humildade a Jesus, reconhecendo que Ele é Deus, Jesus estará pronto para solucionar, se esse problema vai honrar o nome de Jesus. E sabe o que acontece? Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus para a multidão e diz: olha, falando para as pessoas: nunca achei tamanha fé nem em Jerusalém. É isso. Fé tem que ser baseado nessa questão. A fé deve levar a você e a mim a reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele tem todo o poder, Ele pode resolver os nossos problemas. Isso é que é fé, é o reconhecimento da nossa real condição para levar-nos à dependência total de Deus, de Jesus. Nós precisamos ter fé nisso, saber que Jesus é o Todo-Poderoso, é Ele que conduz a história do mundo e a sua história. Então, creia em Jesus. Se você assim o fizer, sabe o que vai acontecer?
Jesus realizará um milagre em sua vida. Sabe qual é o grande milagre que Jesus quer fazer? Quando nós reconhecemos que Ele é Deus, Ele quer fazer o milagre da salvação. Ele quer conceder a mim e a você a alegria de viver a esperança da eternidade. Que maravilha! Creia em Jesus, chegue a Ele com humildade e Ele vai atender as suas necessidades para a honra e glória dEle, quando você o reconhece como Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma fé como esse centurião, reconhecendo que Jesus é Deus e que Ele pode atender as nossas necessidades segundo a sua vontade. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa história. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti. O Senhor é o nosso Salvador. Nós choramos por Jesus. Amém.